Olha aí, meu amigo, começam a ser divulgadas pesquisas lá dos Estados Unidos referentes à gestão Donald Trump, com foco, é claro, no tópico economia, que é o que realmente está tirando o sono de todo mundo nessa história. Esse papo de tarifas e todo mundo fica preocupado como isso vai repercutir na economia norte-americana. Os outros países ficam preocupados como isso vai repercutir na economia deles. Ninguém sabe ao certo para onde que essa coisa vai. Todo mundo fica temeroso porque não sabe se as tarifas vão ser aplicadas, se é apenas bravata, se é conversa, se é coisa real que vai de fato ser aplicada. Enfim, tá toda aquela nuvem de incerteza pairando pelo ar e isso aparece nas opiniões da pesquisa realizada aqui recentemente a respeito da gestão Donald Trump. E mais do que isso, com os dados econômicos que estão sendo divulgados, aí já não de pesquisas, dados de fato da economia recentemente divulgados, o tal pouso suave do Federal Reserve em matéria de taxa de juros, ou seja, uma redução suave da taxa para evitar solavancos na economia, acompanhando a manutenção ou mesmo a queda da inflação, isso aí se torna mais difícil e pode ser que os Estados Unidos permaneçam com uma taxa de juros elevada, o que vai atravancar a economia, continuar atravancando com esses problemas que podem acontecer na questão tarifária. Isso pode ser potencializado e, é claro, juros mais elevados fazem com que a dívida norte-americana cresça ainda mais e já temos problemas enormes relacionados a isso por lá. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos bem perto dessa marca, conto com o seu apoio, conto com a sua ajuda nesse sentido e você pode me ajudar ainda mais se tornando membro patrocinador aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês. Isso não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Pois bem, né? Os dados da pesquisa feita aqui recentemente, pesquisa da CBS News, trazem o seguinte dado: 52% dos americanos entrevistados desaprovam a forma como Donald Trump lida com a economia, enquanto 49% aprovam. Então veja que também não é uma catástrofe isso aqui não. Não é um resultado absurdo de fato para o Donald Trump, uma gestão nova que está fazendo coisas muito diferentes. Toda gestão disruptiva tende a ter um alto grau de rejeição no primeiro momento. Na medida em que os resultados positivos aparecem, a coisa acaba sendo corrigida, a percepção pública. Difícil é saber se vai ter uma melhora econômica de fato, porque eu não confio plenamente no que o Donald Trump está fazendo do ponto de vista econômico. Para falar a verdade, eu nem entendo qual é o objetivo dele nessa história. Arrisco dizer que nem ele se entende, né? Mas enfim, isso aqui é quase empate técnico no fim das contas, então não é um resultado terrível. Poderia ser melhor? Poderia ser melhor, sem sombra de dúvidas, mas não dá para falar que é algo totalmente ruim, totalmente pavoroso, né? Em matéria de inflação, a discrepância já é maior. 56% acreditam que o Trump não está lidando bem com a inflação, desaprovam a gestão dele nesse sentido, 44% aprovam. Então já é uma diferença de 12%. É um dado mais incômodo para o Donald Trump, sem sombra de dúvidas, né? Sendo que esse negócio de tarifas vai ampliar esse problema, porque tarifas alfandegárias nada mais são do que você obrigar o seu povo a comprar produtos mais caros. É simples assim. Então os preços vão subir mais com essas tarifas, que são um ponto também de questionamento nessa pesquisa. 55% dos entrevistados acreditam que o Trump está se concentrando demais nessas tarifas, 38% acreditam que ele está focando na quantidade certa, e só 7% acreditam que ele está dando pouco foco às tarifas, tem que preocupar mais ainda com isso. Então veja que a opinião majoritária é: Trump, deixa isso um pouquinho de lado, cuida de outros assuntos importantes, porque tem muita coisa a se fazer de fato aqui, né? Então, 64% dos americanos, por exemplo, acreditam que o governo não está fazendo o suficiente para resolver a questão da alta de preços, que é mais ou menos o percentual do Lula aqui no Brasil em matéria de inflação. Pois é, então Trump está nesse tipo de avaliação pública, né? Uma avaliação semelhante ao Lula, sendo que o Lula está muito deteriorado aqui no Brasil, né? Só que não necessariamente o pessoal coloca a culpa nele nesse sentido.
O Lula hoje aqui está com 2 anos de mandato, então tudo que acontece em matéria econômica já é culpa dele de fato. O Donald Trump entrou agora, então 38% dos entrevistados afirmam que o Joe Biden é culpado pela inflação atual. 34% dizem que é a culpa do Donald Trump e 19% acreditam aí que a culpa é de ambas as administrações. Nesse caso, eu tendo a ver mais o problema em relação ao Joe Biden mesmo. Tem pouco tempo para qualquer medida do Trump ter surtido efeito positivo ou negativo relevante nesse sentido aqui, né? Questão da imigração, outro ponto, a aprovação do Trump é muito grande nesse sentido aqui. 56% de aprovação contra 44%. Então, realmente é o esperado dentro do próprio cenário eleitoral que nós vimos no passado, né? Então, veja que o Trump está sim com alguns problemas em matéria de aprovação pública, no quesito economia principalmente, mas não está terrível também não, né? Vamos ser sinceros. Agora, isso não significa que a economia está caminhando bem nos Estados Unidos e que a perspectiva é positiva. Olha só, né? O tal do pouso suave que o Fed já tinha meio que definido lá nos Estados Unidos, é o banco central deles, então tem mais ou menos as mesmas prerrogativas que o Banco Central aqui do Brasil. Ele se torna mais complicado, esse pouso suave, porque alguns dados estão indicando um cenário ruim para a economia. Não é indicação de crise, de recessão a caminho, ainda não. Mas é um sinal de alerta, é um sinal amarelo já se acendendo. Por exemplo, né, os gastos do consumidor em relação à projeção, né, do que o consumidor quer gastar, esses gastos foram decepcionantes, né? Os gastos foram próximos de zero, o aumento de gastos quando ajustados pela inflação. Ou seja, o povo não está gastando mais. Havia uma previsão de que houvesse um aumento no consumo, que não aconteceu, né? Então, o consumidor está preocupado nesse sentido com o futuro econômico, está evitando gastar muito agora por não saber qual será o desfecho dessa economia toda nos próximos meses. Por outro lado, a inflação continua incomodando. Então você tem dois cenários que parecem contraditórios coexistindo. A demanda não está aumentando, mas a inflação está. Então o problema não é excesso de demanda, o problema é algo mais estrutural na economia de fato. Isso é um problema principalmente para a questão da taxa de juros. Aí o Goldman Sachs revisou para baixo a expectativa de crescimento para o primeiro trimestre. Antes era 1%, agora caiu para 0,6%, um corte substancial nesse sentido aí. Então, o Federal Reserve já está fazendo essa medida, já está mensurando esse fator, que vai haver uma desaceleração do crescimento, o consumo vai cair, só que os preços vão aumentar, até porque os insumos das empresas tendem a subir com as tarifas sobre importações que o Donald Trump promete executar, né? Na verdade, dia 1º de abril ele vai liberar essas tarifas aí, é o que tudo indica. Não sabemos ainda para onde que as coisas vão, né? E por consequência desse cenário nebuloso, a expectativa dos consumidores em relação à inflação também está subindo, né? E aí o que acontece? A previsão subindo de inflação, o pessoal fica mais cauteloso para gastar, porque realmente, né, melhor poupar dinheiro hoje, deixar o supérfluo de lado, porque o básico vai estar mais caro lá na frente e o meu salário pode não acompanhar esse crescimento econômico. A partir desses cenários todos, de maneira geral, né, e inclusive aqui com uma expectativa de inflação que chega a 4% para o mês de março, no acumulado de 12 meses, obviamente que é o dobro da meta do Fed, você tem aquele impasse que nós conhecemos bem, que é a taxa de juros não pode cair nesse cenário, porque se isso acontecer, a inflação vai ficar ainda pior. Só que é necessário cair essa taxa de juros para que a economia volte a acelerar, volte a crescer. Uma taxa elevada é ruim para todo mundo, essa é a verdade. E essa taxa elevada tem pressionado a dívida pública norte-americana, que está numa ordem de crescimento de $1 trilhão a cada 120 dias. Foi assim que o Joe Biden deixou no final do governo. Muito disso causado, é claro, pelos juros, pelo serviço da dívida. Uma dívida que está na casa das dezenas de trilhões de dólares. Então qualquer 0,5% de taxa de juros a mais, por mais tempo, representa uma cacetada de juros sobre
a dívida sobre o montante da dívida, fazendo essa bola de neve continuar girando. Então, o futuro econômico dos Estados Unidos é muito nebuloso. E como nós bem sabemos, qualquer tempestade, qualquer risco de tempestade lá nos Estados Unidos, qualquer incerteza econômica, impacta no mundo todo. E quem está menos preparado para isso, países que não estão bem preparados, como é o caso do Brasil, tendem a sofrer bastante nesse tipo de cenário. Vou deixar recomendado aqui outro vídeo em que eu falo sobre a economia norte-americana, vídeo recente. Para você continuar assistindo no meu canal, não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.